Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para mais uma aula do nosso curso de psicanálise clínica. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje é a nossa penúltima aula do nosso curso. É verdade. Já está quase acabando o nosso curso. Quem diria, né? Nós começamos no ano passado, 2025. Parecia que não ia acabar mais, mas chegamos aí na nossa penúltima aula do nosso curso. E hoje vamos falar sobre o encerramento do tratamento, tá? A inserção ou posicionamento no mercado de trabalho e também a nossa avaliação final. Bem verdade que a maioria de vocês já sabem aí, né, qual é a nossa avaliação, já está lá no grupo desde a semana passada. Inclusive, já tem alunos, já tem colegas aí me entregando a avaliação final, tá? Parabéns a esses colegas. Mas vocês que ainda não fizeram, tem até o dia 9, que é o prazo final, 9 de maio agora, do próximo mês, para entregar esse trabalho, tá? Então, já já nós vamos falar um pouco mais sobre ele, tá bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Diz para mim como é que está o meu áudio, como é que está a minha imagem, se vocês estão conseguindo me ver bem e me ouvir bem, tá bom? Desde já, mais uma vez, quero parabenizar todos vocês que chegaram até aqui na nossa penúltima aula, né? Teremos só mais uma aula no próximo mês de maio, ok? Onde vamos falar aí sobre a supervisão, ok? E a entrega das documentações. E algumas outras dicas também que eu não posso falar aqui agora, mas vai ser surpresa. Então não perca a nossa próxima aula no mês de maio, nossa última aula, que com certeza será extraordinária. Bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje vamos falar sobre a conclusão do tratamento, né? Vamos falar como é que eu finalizo, como é que eu encerro esse tratamento, esse acompanhamento, tá bom? Lembrando que essa apostila eu vou disponibilizar no grupo logo mais e vocês também terão acesso, tá bom? Então, quando nós falamos de finalização de tratamento, existem alguns fatores que a gente precisa ter um pouco de atenção. Encerrar um processo analítico, um processo psicanalítico, um processo terapêutico, não é interromper, tá? Eu não interrompo esse atendimento. É consolidar autonomia psíquica. Então, eu preciso fazer uma avaliação, tá? Eu preciso fazer aí uma mensuração de como é que está esse paciente, esse cliente, para daí, então, eu iniciar esse processo. Existem alguns critérios importantes que eu preciso ter atenção, né? Eu digo nós, psicanalistas, a partir de agora, tá? Eu já considero vocês como psicanalistas. Estamos aí na nossa penúltima aula, só falta mais uma aula, entrega dos certificados, documentos, e também vamos falar no finalzinho, na próxima aula, sobre a nossa supervisão clínica, como é que vai funcionar, tá? Então, existem alguns critérios. Número um, o sintoma perde sua função estruturante. Então, quando um paciente, um cliente, ele inicia o atendimento comigo, inicia a terapia comigo, no decorrer das sessões do processo terapêutico, esses sintomas ele vai perdendo a sua função, vai perdendo a sua força. Ou seja, esse sintoma ele vai desaparecendo, vai diminuindo. Então, esse é um ponto que eu observo. Segundo ponto, o paciente reconhece seus padrões inconscientes. Esse paciente agora já tem consciência desses padrões, já desenvolveu autoconhecimento e outros pontos. Então, o inconsciente agora já é perceptível ao meu paciente ou ao meu cliente, ok? Redução de repetição compulsiva, aquelas crises, né? Aqueles sentimentos, aqueles desejos, aquelas fantasias, aqueles sintomas que eram constantes, com o passar do tempo, vai perdendo aí a repetição, não vai mais acontecendo. E a capacidade de sustentar frustrações. Então, esse paciente que iniciou comigo lá atrás, cheio de demandas, cheio de traumas, cheio de questões, agora, depois de algumas sessões ou de várias sessões, depende de cada caso, ele já sabe aí é, sustentar essas frustrações, esses sintomas e essas questões, tá? Transferência elaborada sem dependência. Esse paciente, esse cliente, ele já entende a questão da transferência, né? Quando algum episódio, quando algum gatilho emocional acontece, então ele entende que não é sobre ele, é uma transferência, ele tem essa consciência, pois saiu do campo do inconsciente, agora as suas demandas e questões estão no campo da consciência. Então ele já sabe aí elaborar, sem nenhum tipo de dependência, sem nenhum tipo de sofrimento,
ou sem nenhum tipo de sintomas, ok? E aí tem indicadores avançados, né? O paciente começa a produzir interpretações sobre si, então ele começa de fato aí a interpretá-lo, ok? A desenvolver, sim, com muita maestria, né? Com muita propriedade, o autodesenvolvimento, né? A autoconsciência, menor necessidade de avaliação externa, então ele não se preocupa mais com as questões internas, né? Com as opiniões, com os apontamentos das pessoas, da sociedade, enfim. Ele desenvolve aí também uma gestão de emoções, uma inteligência emocional. Silêncio deixa de ser angustiante e passa a ser produtivo, ou seja, ele desenvolve também uma coisa chamada de. Deixa eu lembrar aqui a palavra, tá? É, ausência não. Deixa eu lembrar aqui, mas daqui a pouco eu vou lembrar e vou falar. Então, esse paciente, ele vai desenvolver aí, pode-se dizer, o silêncio, né? A ausência, a falta do outro, deixa de ser angustiante e passa a ser produtivo, porque ele vai desenvolver aqui a autorresponsabilidade, ele vai desenvolver o amor próprio, ok? Ele vai valorizar os seus momentos sozinhos, para se olhar mais, para se enxergar mais, para aproveitar mais. Ele não tem a dependência de sempre estar acompanhado ou acompanhada de terceiros ou em grupos, tá? Não que ele deixe de se ressocializar, perdão, de se socializar. Não, não é isso. Não é não ser uma pessoa antissocial, mas é justamente entender a solitude. Lembrei agora a palavra solitude, em vez de solidão, solitude, né? Que é o seu momento com você mesmo, ok? A responsabilização, não vitimização, então ele desenvolve a autorresponsabilidade, tá? Não há mais a responsabilização, não há mais a responsabilização do outro, tá? Não há mais vitimização, ela sai desse lugar de vítima, de vitimização ou de culpar A, B ou C, tá? Então há mais responsabilização, ou seja, esse paciente, esse cliente entende que o único responsável pelo seu sucesso e seu fracasso é ele mesmo ou é ela mesma. E aí existe uma técnica de encerramento que é o aviso prévio, né? Normalmente o paciente faz lá 3, 4, 5, 6 sessões, e aí nessas sessões você já começa a pontuar, olha, que bom, você está bem melhor do que na sessão passada, tenho notado uma melhora, tenho notado um desenvolvimento, que bom, parabéns. Na próxima sessão reforço de novo, e aí na terceira ou na quarta sessão, né, que vem, eu posso informar esse meu paciente ou cliente, tá? E aí eu vou fazendo aí uma revisão dessa trajetória, né? Ou seja, a cada sessão eu vou avaliando, vou revisando e vou pontuando que essa pessoa está nesse processo de mudança, de ressignificação, tá? A nomeação das transformações, ou seja, aquilo que aquela pessoa traz no início como trauma, dor, sequelas, demandas, sofrimento, eu vou renomeando, tá? Como autorresponsabilidade, ressignificação, autoconhecimento, superação, resiliência. Eu vou dando outros nomes àquelas questões que esse paciente trouxe para mim no início, que era de sofrimento, de dor. Ok? Estão entendendo aí, pessoal? Quem não estiver entendendo, coloca aqui no chat as suas perguntas ou lá no grupo, tá bom? Trabalho de luto, né? Se for do luto aí, é um trabalho também que vai envolver aí um processo analítico, né? Vai envolver aí um processo também de sessões e sessões e sessões, é um processo gradativo, tá? Depende de cada caso. Aí tem os riscos estruturais, né? Prolongar tratamento por insegurança financeira compromete a ética clínica. Então, eu não posso prolongar esse tratamento, tá? Por questões financeiras. Eu não posso só estar pensando na questão financeira, no pagamento que esse paciente vai trazer para mim. Então, se eu percebo que na terceira, quarta, quinta sessão esse paciente já apresentou melhorias, já superou, já ressignificou, eu preciso, né, fazer o processo sim, de interrupção. Tá? Eu não posso focar na questão só financeira. E aí, como é que eu, professor, capto esses primeiros pacientes, esses primeiros clientes? Vamos lá agora entrar nessa parte
de captação de clientes, que é o que de fato vocês querem a partir de agora, tá? Então, você não começa preparado, tá? Nós finalizamos na semana passada aí as últimas supervisões, né? Vocês passaram agora por esse processo de supervisão um a um, tá? E o que é que acontece? Se você não começa preparado, ninguém está preparado, nenhum de vocês que estão aqui estão preparados ou preparadas. Você se prepara começando. E aí tem aquele dito popular, né, que está muito aí na moda, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. E é mais ou menos assim, você não começa preparado. Você de fato vai sendo preparado, preparada no processo. A cada sessão, a cada atendimento, você vai melhorando, você vai dando o melhor de você. E aí um ponto que eu quero colocar aqui é: dê sempre o seu melhor. Iluminação, áudio, se for online, tá? Como estamos aqui agora. Procure um local silencioso, um local com iluminação, uma câmera legal, um celular legal, tá? Eu estou aqui com o meu computador aberto, notebook, crie seu material em PDF, enfim, procure um local bacana. Vocês estão percebendo que eu estou aqui em um novo cenário, um novo ambiente, né? Aqui nós temos uns 3 ambientes, a gente muda, às vezes sem nada, né? Só com a parede mesmo. Às vezes a gente coloca um quadro, né? Temos esse, temos outros quadros, uma planta, uma poltrona, né? Já estamos na hora de também trocar, melhorar. Então, procure sempre uma apresentação do seu ambiente de atendimento bacana. Coloca um quadro de Freud, coloca uma frase, uma iluminação. Eu estou aqui com uma iluminação aqui, além da iluminação local do lugar, eu estou com outra iluminação aqui atrás da câmera que vocês não estão vendo. Estou usando aqui o microfone, não sei se o áudio está bom, diz para mim aí. Estou usando aqui o microfone labial, tem um pedestal, tem uma estrutura aqui, tanto aqui na minha frente quanto atrás aí, que vocês não estão conseguindo enxergar. Então isso é muito importante, tá? E aí tem algumas estratégias de aquisição, né, de captação de cliente, que é de fato a rede de confiança. Você precisa ter uma rede de confiança. Qual é o grupo, qual é o ecossistema, qual é a comunidade que você pertence, que você faz parte. Por exemplo, a sua igreja, então você precisa dessa rede de confiança da igreja, na comunidade, no seu bairro, seus contatos no WhatsApp, colegas de curso, colega da escola, colega da faculdade, tá bom? Você precisa ter essa rede de confiança, que são as pessoas que te conhecem, as pessoas que confiam em você, as pessoas que acompanham a sua trajetória, que conhecem você. São essas primeiras pessoas que você vai começar aí a desenvolver a sua carreira e a captar os seus primeiros clientes. Um indicando para o outro, boca a boca, enfim, tá? E aí vem as parcerias interdisciplinares. Eu posso me conectar com outros psicanalistas, eu posso me conectar com psicólogos, eu posso me conectar com psiquiatras, eu posso me conectar com outros terapeutas de outras linhas terapêuticas, tá? Então eu preciso construir esse network, essa conexão. O atendimento social, que a gente sempre falou aqui em algumas aulas, né? É muito importante como critério. A semana passada estávamos aqui em Salvador, né? Eu estou na cidade de Salvador, na Bahia, no bairro Boca do Rio, onde um dos nossos alunos, Jackson, um abraço, Jackson, ele fez uma palestra na comunidade onde ele reside. E lá tinha mais ou menos umas 20 a 25 pessoas, né? E aí ele foi bacana, nós fizemos uma palestra de quase 1 hora e meia, tá? Na semana anterior também estávamos nesse mesmo bairro, só que em outro lugar para homens, tinha aproximadamente uns 10 a 15 homens, tudo social, tudo gratuito, não estipulamos valor, tá? A única coisa que você pode solicitar, se você não tiver condições, é o seu transporte, a sua locomoção, que é algo bem simples, bem tranquilo. Mas esses atendimentos, essas ações sociais é muito importante para você construir a autoridade, para você ficar conhecido, para as pessoas conhecerem o seu trabalho. E com certeza ali você vai captar alguém que está precisando de um acompanhamento ou de um atendimento emocional, tá bom? Tem alguns modelos simples, né, de conversão que eu posso também estar usando, que é a atenção. Atenção de quê? Atenção das pessoas, do público. Por exemplo, eu posso começar a construir conteúdo. Aqueles que já fizeram, nós tivemos uma aula passada sobre isso, para cada um de vocês construir um Instagram profissional. Então, eu preciso, sem dúvida, hoje, no Brasil, em qualquer parte do mundo, de uma rede social. Tem uma colega aqui que é de Portugal, eu não sei qual é a rede predominante lá em Portugal, mas pelo menos no Brasil é o Instagram, tá? Pelo menos até o momento. Em Portugal pode ser Instagram também ou pode ser outra. Comenta aqui para mim, tá, Paula? Qual é a rede social predominante aí?
Então eu preciso abrir uma conta nessa rede social predominante, porque a rede social predominante é uma vitrine de apresentação. E eu preciso gerar conteúdos. Que tipo de conteúdo? Tá? Eu preciso gerar uma identificação, tá? Através da dor do paciente. O conteúdo que eu vou gerar nas redes sociais tem que falar sobre alguma dor do paciente, ou dos pacientes, ou das pessoas. Hoje a saúde mental é o assunto mais abordado no mundo, não existe outro assunto a não ser saúde mental. Eu mandei até um áudio para vocês aí no grupo falando que hoje a saúde mental ela está inserida em tudo. O Brasil vive hoje por uma mudança radical no Código Penal e está relacionada à saúde mental. A CLT, né, a consolidação das leis trabalhistas, e essas mudanças estão relacionadas à saúde mental. Tá? A Lei Maria da Penha está relacionada à saúde mental. O alto índice de divórcio no país, em 2025, batemos quase 500 mil de divórcios, a grande maioria relacionada às questões emocionais. Tá? Então, hoje, tudo que acontece no mundo está relacionado à saúde mental. Então, eu preciso, dentro desse universo, dessa janela de oportunidades, descobrir qual é a dor. Será que é ansiedade, depressão? Será que é só isso? Síndrome do pânico, TDAH, toque, narcisismo, ideação suicida? Será que é só isso? Será também que tem outros fatores? Por exemplo, entrou agora em NR1, que daqui a pouco a gente vai falar, né? Que foi a atualização da NR1, onde introduziu aí os riscos, né? Os fatores de riscos psicossociais. Então, são 13 fatores, eu posso desmiuçar os 13 fatores, tem conteúdo aí para 1, 2 anos que eu posso gerar, tá? Confiança, né? Eu preciso saber do que é que eu estou falando, logo eu preciso estudar, estudar e estudar de novo, tá? As aulas ficam aqui gravadas, eu sempre falo a alguns alunos, assista 1, 2, 3 vezes, no mínimo, cada aula dessa, repita, leia a apostila. Não só isso, mas vá para o Google, vá para a internet, vá para a inteligência artificial, não importa, pesquise, se aprofunde, adquira repertório, adquira mais e mais conhecimento, mais profundidade naquilo que você está estudando e se preparando, porque quando você falar, quando você gerar um conteúdo, um vídeo, um informativo, um card, enfim, você vai ter muito mais propriedade. E aí você vai gerar autoridade, tá? E aí ação, né? A ação é quando o paciente vai entrar em contato comigo, vai falar do meu WhatsApp, eu preciso ter um WhatsApp, tá? Esse WhatsApp tem que estar lá na minha bio do meu Instagram, na bio da minha rede social, de fácil acesso, ok? Eu preciso entender um pouco sobre marketing digital, eu preciso entender sobre posicionamento, eu preciso entender sobre storytelling, eu preciso entender sobre como construir um perfil Instagram ou a rede social predominante profissional, eu preciso ter noção. Eu preciso entender um pouco de edição de vídeos, tá? Saber aplicar ou manusear aplicativos de edição de vídeo, de áudio, de foto, ok? Eu preciso entender de YouTube, se eu quiser ir para o YouTube, enfim, eu preciso também entrar nesse universo digital. O digital hoje, gente, é 80% do nosso trabalho, se não 90%, tá bom? E aí tem a estrutura mínima profissional, né? Eu preciso, o cliente entra em contato comigo, o paciente quer marcar uma consulta, eu preciso de um termo de consentimento ou um contrato, né? Se ele fechar um pacote com você, precisa de um contrato. O pacote é no mínimo 4 sessões, cada sessão em média de 40 a 60 minutos, tá? No mínimo 40 minutos, no máximo 60 minutos, não posso passar disso. E aí eu preciso de um contrato. Então eu preciso ter esse conhecimento jurídico, pesquisar, ou talvez conversar com algum advogado, enfim, para buscar essas orientações, tá? Eu vou até ver para vocês, me cobrem até o final do curso um modelo de contrato, tá? Baseado com o nosso corpo jurídico aqui, para disponibilizar para vocês. Então me cobrem para eu enviar para vocês em PDF um modelo de contrato que vocês vão compartilhar com seus pacientes e futuros clientes, ok? Honorários definidos, que é o meu valor, né? Quanto é o meu valor? Eu vou começar no social, eu vou começar cobrando 30, 40, 50 reais por sessão, eu vou cobrar 70 reais. Quando é que eu já estou pronto para cobrar 100 reais por sessão, 130, 150, 200 reais por sessão? Eu não sei como é que funciona essa questão financeira aí, não, mas o mínimo equivalente social, 30 a 50 reais, tá? A partir de 70, 80 reais já se torna um valor acessível,
tá? A partir de 100, 150 reais já é um valor bacana, 200, podendo chegar até 300 reais por sessão. Depende muito da sua autoridade, do seu posicionamento, do tempo que você tem atuando na área e quem é o seu público-alvo. É o público de classe baixa, classe média, classe alta ou classe altíssima. Tudo isso eu preciso também definir, ok? Frequência semanal, né? Aqui no caso na construção ou na produção dos meus vídeos ou dos meus conteúdos, pelo menos uma vez por semana. E eu não posso faltar, eu não posso ficar, por exemplo, um mês, 2 meses sem produzir conteúdo. Isso vai dar um desengajamento da minha audiência. E aí eu trago aqui para vocês alguns erros comuns que travam para iniciantes: esperar estar pronto. Não espere estar pronto. Vou repetir de novo, não espere estar pronta, tá? Se ouse, tá? Qualquer dúvida, nós vamos entrar a partir da próxima aula, vamos falar sobre o programa de supervisão. Nós estamos aqui para dar o suporte, para dar o apoio e supervisionar vocês, tá bom? Então, não espere estar pronto. Vocês terão suporte. Eu estarei aqui na próxima aula, que é a nossa última aula no mês de maio. Eu vou apresentar para vocês o nosso programa de supervisão, tá bom? Vou falar um pouco mais, fiquem tranquilos. Então, não posso esperar estar pronto ou pronta. Eu não posso atender sem método. Se eu estou em dúvida dos métodos da psicanálise, eu preciso ver, rever e rever de novo as aulas e tirar todas as dúvidas. Ou então, já quando a gente anunciar a supervisão na próxima aula, assim que concluir o curso, você já pode também estar agendando aí a sua supervisão para tirar dúvidas, qualquer tipo de dúvidas que vocês tiverem, ok? Não cobrar ou cobrar mal, ou seja, eu não posso deixar de cobrar. Nem que eu cobre 10 reais, mas eu preciso cobrar. Não existe terapia de graça, não existe psicanalista ou terapeuta de graça, não existe nada. A não ser que seja uma ação social. Ó, nesse dia, nesse horário, nessas 2 horas de relógio, nessas 3 horas, eu estou disponibilizando para uma ação social, para uma igreja, para uma comunidade, para uma ONG, para uma associação. É uma ação beneficente com um propósito. Aí é outra coisa. Mas atender de graça, não, tá? Outro ponto também, psicanalista não conversa, não bate papo. Ah, porque minha amiga, meu amigo, meu colega, meu vizinho, meu periquito ligou para mim e quer conversar comigo. Se for sobre saúde mental, demandas emocionais, questões emocionais, relacionamento, luto, se for no âmbito da emoção, da saúde mental, saúde emocional, o psicanalista, o terapeuta não conversa. Vamos marcar um atendimento? Eu percebo que você está precisando de um atendimento. Então, marca um atendimento. Não conversa. Você conversa de outra coisa, do shopping, da igreja, do culto, da administração, da roupa que você comprou, da viagem que você fez, enfim. Quando se trata de emoção, saúde mental, saúde emocional, o terapeuta não conversa, ele só atende. Então, vamos marcar uma consulta? Aí você fica à vontade e a gente vai entender o que, é que está acontecendo, tá bom? Ok? Quem está entendendo aí, diga, estou entendendo, professor. Digita aí, ó, a aula está top. Esperava mais, professor. Digita aí, quero ver a sua opinião. A aula está top ou você esperava mais? Vamos que vamos, vamos lá. Reta final, quero ver vocês arrebentando aí a partir do mês de junho, hein? Muitos atendimentos, muitos clientes, muitos pacientes. Pessoas vão começar aqui talvez no plano B, né? Alguns já têm suas profissões, suas atuações. E eu espero aí que até o final do ano que vem aí, 2027, isso se torne o plano A de vocês. Meu desejo, nosso desejo é que vocês arrebentem no popular, tá bom? Então eu não posso atender sem método, tá, gente? E não posso deixar de cobrar. Não se posicionar publicamente. Eu preciso me posicionar publicamente. Todas as pessoas que me conhecem, inclusive as que não me conhecem, precisam me conhecer a partir de agora. Agora eu sou terapeuta, agora eu sou psicanalista. Em qual área você estiver atuando ou vai atuar? Criança, adolescente, adulto, terceira idade, homens, mulheres, é palestrante, enfim. O mundo precisa conhecer vocês. E aí as redes sociais, como eu falei, é o maior eita, quase não sai. É o maior impulsionador, tá, para o crescimento profissional de vocês. Então, o principal ativo de aquisição hoje é o Instagram, como eu falei, né? Então, o princípio central, quem sabe explicar atrai, quem atrai constrói autoridade. Quem sabe explicar atrai.
Quem atrai, constrói autoridade. É isso que vocês vão precisar fazer a partir de agora. Atrair as pessoas, o público, os seguidores e construir autoridade, transformando isso em money, dinheiro, ok? Euro, ok? Conteúdos que funcionam, vamos lá. Explicação de dores reais, então você pode falar de várias e várias e várias dores, várias questões, várias demandas, tá? Eu, particularmente hoje, estou me dedicando mais à saúde do trabalhador. Devido a essas mudanças aqui no Brasil, no âmbito do trabalho, eu estou me dedicando agora à NR1 e à saúde do trabalho, saúde mental no ambiente de trabalho, questão trabalhista, os direitos relacionados à saúde mental e também as dores no ambiente de trabalho, tá? Interpretação simples de comportamentos, eu posso também gerar conteúdos. Educação emocional acessível, então eu posso fazer lives, posso abrir lives a cada 15 dias, falando sobre um tema específico, posso abrir a caixinha de pergunta, posso divulgar no bairro, na igreja, na comunidade, no Instagram, no status, dos grupos. Tá? Olha, eu vou fazer uma live falando sobre tal assunto, abrir caixinha de pergunta, qual assunto vocês querem na próxima live, enfim. Você vai construindo isso com frequência, constantemente, tá? Toda semana ou a cada 15 dias você vai fazendo isso, tendo uma constância. E aí a estrutura de conteúdo, né? Um problema, uma dor, eu preciso trazer um problema, uma dor, trazer a explicação, trazer a direção, o que é que as pessoas fazem com essa dor, com esse sofrimento, com essa demanda. E um convite. Olha, eu tenho um canal no YouTube, onde uma vez por semana eu dou uma aula online gratuita, tá? Quero também te convidar, quem sabe, a fazer uma sessão terapêutica com a gente, para você experimentar. E aí você começa a vender o seu peixe, tá bom? Frequência ideal, já falei, tem que ter uma frequência. Conteúdo diários, a cada 2, 3 dias eu preciso gerar um conteúdo, então uma vez por semana. E ter a frequência, não posso falhar. Consistência e repetição. As pessoas precisam estar claras de que o meu Instagram, a minha página, a minha rede social fala sobre isso aqui. Isso é chamado nicho, tá? Ou também posso falar de assuntos diversos. Fica a critério de vocês. Vocês vão perceber como vai ser aí a absorção, né? O engajamento, tá? Do seu público, da sua plateia. Você vai definir, você vai entender como é que eles gostam dos conteúdos, tá certo? E aí eu trago aqui, pessoal, um erro crítico. Falar difícil para parecer profundo. Um erro crítico que a maioria dos profissionais, terapeutas, as pessoas que atuam nas redes sociais, enfim, eu vou falar difícil com palavras difíceis, palavras que estão fora do vocabulário comum, para parecer profundo, técnico. Não, gente. Olha como eu falo aqui com vocês, batendo um papo, conversando. Né? Desde as nossas primeiras aulas, vocês vão percebendo que a nossa aula é bem simples, bem didática, fácil de entender. Uma criança de 5, 6, 7 anos, elas entendem o que eu falo. Né? Então, esse é um ponto que eu me debruço, que eu faço questão de fazer. Uma aula acessível, uma aula simples, bacana, uma aula legal, que se a pessoa assistir uma ou no máximo 2 vezes, ela entende, tá? De forma didática, para que vocês fiquem realmente claros, né? Para que haja uma clareza nas nossas aulas. Então, não precisa falar bonito, não. Fala do seu jeito mesmo, fala simples. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais fácil de entendimento, melhor. Muda até as palavras, aquelas palavras enigmáticas, não. Traz um popular simples, simples, o ABC. Digita aqui para mim nos comentários, ó, ABC. ABC, é isso mesmo, traz o ABC, tá bom? E um posicionamento estratégico. Sem posicionamento, você é substituível. Você precisa ter um posicionamento. Você precisa identificar, conhecer, pesquisar, estudar. Onde é que eu vou me posicionar? Como? De que jeito? Como será a minha performance, minha apresentação? Eu vou me apresentar de forma mais formal, de forma mais leve, eu vou me apresentar de forma mais técnica, de forma mais simples, né, popular. Como é que eu vou me posicionar? E aí você vai construindo essa apresentação. As pessoas vão criando em você ali uma autoridade, vão criando uma empatia, uma conexão com você. Com posicionamento, você se torna referência. Esse é o seu objetivo, o objetivo de vocês a partir de agora. Se tornar referência no assunto. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, quem é a maior referência hoje do sexo feminino em psicanálise no Brasil? Dita aqui para vocês quem é hoje, ou quem são hoje, as maiores referências na psicanálise no Brasil. Qual é o primeiro nome ou quem é que você lembra? Digita aqui para mim para eu ver. Quem é essa pessoa? Isso é referência. Digita aí. Digita aí, vai digitando.
Seu diferencial, tá? Que você pode ter. Qual é o seu referencial? Psicanálise. Ah, não, eu pego a psicanálise e trago uma pitada de direito, um exemplo. Ah, não, eu pego a psicanálise e trago uma pitada de NR1, porque eu já fiz um curso, fiz uma capacitação, sou segurança do trabalho, e eu trago uma NR1 também. Ah, não, eu entendo um pouco de trabalho, eu trago a questão das leis trabalhistas, da CLT. Ah, não, eu pego a psicanálise e trago a psicanálise junto à questão da espiritualidade. Né? A espiritualidade e a psicanálise estão conectas, não religião, tá? Não estou falando de religião, de igreja, de placa de igreja, de denominação, de nada disso. Estou falando de espiritualidade. Será que as emoções também estão conectadas à espiritualidade? Será que estão interligadas? Então, eu posso trazer um diferencial. O que é que eu tenho de diferencial? E aí você vai construindo dentro do seu saber, dentro da sua expertise, dentro das suas vivências. Tá bom? Posicionamento recomendado, saúde mental no trabalho, conflitos psíquicos. Tá? Eu posso trazer esse posicionamento. Eu posso trazer saúde mental com os direitos trabalhistas, saúde mental no ambiente empresarial, saúde mental no ambiente cristão. Tá? Será que dentro das igrejas, né, aqui tem alguns evangélicos, há uma necessidade de se falar, de se cuidar sobre a questão da saúde mental? Problemas que nós podemos resolver. O burnout, a psicanálise, a terapia ajuda, contribui o burnout. Professor, não sei o que é burnout. Pesquisa aí que você vai saber. Assédio moral, tá? Que também agora faz parte da saúde mental, né? Com a atualização da NR1. O assédio moral, além de ser crime, também passou ou faz parte agora da saúde mental, ok? Assédio ocupacional, conflitos emocionais ligados ao trabalho, ansiedade, depressão, ok? O luto também, a psicanálise ela pode atuar. Com adolescentes, crianças, idosos na terceira idade, terapia de casais, mulheres, homens, terceira idade, ok? Essas são algumas áreas que nós podemos atuar e resolver ou contribuir. Caminhos de expressão, né? Empresas, palestras, consultorias, tratamentos, igrejas, ONGs, associações, associação de moradores, enfim. A ética, sem esquecer, sem falar, que também é importantíssima. Não é opcional, tá? A ética, na base estrutural dos nossos atendimentos, da nossa profissão a partir de agora, tá? É o que sustenta a carreira a longo prazo. Então eu preciso, gente, mais uma vez aqui voltando para vocês. Nós já tivemos aula sobre isso, mas eu volto a dizer, a ética ela não é opcional. Eu preciso ser ético. Eu não posso envolver religião com o meu atendimento. Eu não posso envolver a minha placa da igreja no meu atendimento. Eu não posso entrar na vida pessoal da pessoa sem consentimento, sem com que essa pessoa abriu para mim. Eu não posso usar palavras de baixo escalão, eu não posso julgar, apontar, criticar. Eu sou amoral. Eu não tenho, no momento do atendimento, nenhum tipo de interferência pessoal minha nas questões do meu paciente ou cliente. A ética é o que sustenta a minha carreira a longo prazo. Ou então, sem dúvida, a minha carreira terá prazo curto. Eu não serei um bom profissional e talvez possa até prejudicar essas pessoas que estão me procurando como braço, como ajudador. Tá? E aí, princípios fundamentais: sigilo absoluto, as informações nunca, de forma nenhuma, podem ser vazadas, a não ser por um inquérito, né, uma petição jurídica de um juiz, né, em suas questões. Não prometer cura, a psicanálise não cura ninguém, nós não somos curandeiros, nós prometemos ressignificação. Cura não, tá? Cura só quem pode prometer, na verdade, nem o médico promete cura, ok? Não gerar dependência. Ah, você precisa fazer 30 sessões, 50 sessões. Eu acho que você vai precisar ficar comigo o ano todo, até o próximo ano. Não, o paciente é livre para interromper, para finalizar o atendimento a hora que ele quiser. Ele não é obrigado a ficar, tá? Encaminhar quando necessário. Então eu vou caminhar para um colega psicanalista, eu vou caminhar para um colega psicólogo, que eu fiz uma conexão, ou talvez até para um médico psiquiatra. Então eu preciso fazer essa conexão psicólogo-psiquiatra sem problema algum, tá? Sem nenhum problema. E aí nós entramos aqui, gente, depois de tudo isso que nós falamos, na nossa atividade final. Alguns de vocês já sabem, né? Divulgamos isso desde a semana passada, que é
a audiência pública agora no final do ano de 2025 sobre a psicanálise, né, a regulamentação da psicanálise, a profissão da psicanálise. Queriam aí, o MEC queria abraçar a nossa profissão, e aí houve uma audiência pública agora no final do ano de 2025 tratando justamente isso. E lá teve algumas figuras importantíssimas em psicanálise no Brasil, as maiores referências da psicanálise. Tinha muito mais, mas lá estavam aqueles que puderam estar e foram realmente suficientes, deram um show, né? Vocês vão ver quando vocês assistirem essa audiência. Se você não assistiu, sem dúvida você vai ficar perplexo, muito produtivo. Aqueles que assistiram, comenta aqui para mim o que foi que vocês acharam como profissionais agora da área, né? Realmente foram atuações dos psicanalistas e representantes das sociedades, dos institutos, extraordinária. Eu fiquei maravilhado, me emocionei no dia que eu assisti. Então, sem dúvida, vai valer muito a pena. Então, vocês vão lá pegar essas 10 personagens, essas 10 pessoas, né, que participaram, e trazer as suas principais contribuições. O que foi que eles falaram, o que foi que eles defenderam, quais os pontos de vista desses profissionais. Então você vai colocar lá o nome e abaixo você vai escrever um resumo da fala desses 10 participantes dessa audiência pública, desses 10 participantes ou dessas 10 figuras públicas na psicanálise no país. E aí eu trago aqui alguns desses profissionais, né, que tiveram essa participação. Deixa eu ver onde é que eles estão aqui. Deixa eu ver aqui. O debate nacional evidenciou regulamentação, né, versus liberdade de formação. Então vocês vão ver lá. Crescimento acelerado na área, justamente a psicanálise nos últimos 10 anos cresceu demais. Uma procura muito grande por psicanalistas, tá? Qualidade da formação, uso das redes sociais, a síntese estratégica dessa reunião, né? O campo continuará aberto, né? Os próximos anos vai crescer, vai continuar aberto. Diferenciação pela qualidade, então eles vão falar muito lá sobre a qualidade desses profissionais. Não adianta você concluir, não adianta você fazer uma formação em psicanálise, não. Você tem que ter uma diferenciação pela qualidade nos seus atendimentos, pelo seu conteúdo, pela sua segurança, pela sua abordagem, o quanto você de fato conhece, debruça e domina a psicanálise como ciência, como estudo científico e técnicas, tá? Exposição digital, né? Eles falaram lá também da exigência da responsabilidade em produzir os conteúdos, não pode ser de qualquer jeito. A reputação é ativo principal, então eles vão falar muito lá da reputação. E aí o perfil desse psicanalista, né, de sucesso. Qual será o perfil desse psicanalista de sucesso? Número 1, competências centrais. Profundidade clínica, eu preciso dominar, estudar, pesquisar, me aprofundar na questão clínica, se eu quero partir para atendimentos, tá? Comunicação acessível, eu preciso falar bem, eu não falo muito bem, mas eu preciso ter uma dicção, uma fala bem clara, bem tranquila, para que todos entendam, tá? O meu paciente do outro lado, se for online, entenda, e também no presencial, ok? Posicionamento claro, como a gente falou no início, consistência, inteligência emocional, tá? Visão a longo prazo. Então eu preciso construir algo hoje para que daqui a 3, 4, 5 anos ele me traga frutos, me traga aí retorno, tá? Tanto social, tanto financeiro, enfim. E aí os diferenciais é integração clínica mais comunicação, preciso ter uma boa comunicação, capacidade de ensinar para quem vai para palestras, né? Enfim, ou falar. Uso estratégico das redes, autoridade baseada em prática, eu preciso praticar muito, pratiquem muito, atendam muito, palestrem muito, grave muitos vídeos, muitos conteúdos. Fatores, autoridade baseada em prática, né? Como eu falei, praticar muito. Fatores de eliminação, superficialidade, então eu não posso ser superficial. Eu não posso ser no popular meia boca, eu não posso ser mais ou menos. Eu tenho que ser excelente, eu tenho que ser extraordinário, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que debruçar nesse campo. Até porque eu estou cuidando de vidas, de emoções, de sonhos, de pessoas. E isso é muito sério e exige um grau de responsabilidade altíssima, tá bom? Falta de ética. Se eu quebrar a ética, eu posso também sofrer consequências, até criminais, processuais, tá? Vazando informações, desrespeitando,
tratando mal o meu paciente, meu cliente, ou até mesmo piorando a situação de saúde dessa pessoa. Falta de posicionamento, se eu não tiver posicionamento, eu não vou ter sucesso. Dependência de tendências, eu não posso ficar preso nas tendências, eu tenho que seguir o fluxo, eu tenho que continuar, eu tenho que produzir, tenho que me posicionar independente das tendências. E modelo final de atuação, né? O clínico ele vai transformar, o clínico transforma, o comunicador atrai, o estrategista monetiza, tá? E a autoridade com clareza, mais consistência vai trazer resultados. Todo esse material vai para vocês, tá bom? E aí eu trago aqui uma direção ou direcionamento final para vocês nessa nossa aula, nessa nossa penúltima aula do nosso curso. Atender semanalmente. Professor, não tem cliente semanalmente. Atenda quando tiver. Em 15 dias, em 20 dias, não sei. Mas se surgir oportunidades, abrace, marque, agende, veja o melhor dia, o melhor horário, alinhe com o seu paciente, para que você possa ter uma consistência nesses atendimentos. Produzir conteúdo diariamente, já falei, criar rede de indicações, eu preciso fazer com que o mundo me conheça. E quem sustenta a consistência no início, domina o médio prazo e constrói autoridade no longo prazo. Repetindo, quem sustenta a consistência no início, domina o médio prazo, já, e constrói autoridade no longo prazo. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Qual é a dica de ouro para fechar essa nossa aula aqui? Eu preciso construir consistência. Vídeos, posicionamento, conteúdos. As pessoas precisam me conhecer, a igreja, a associação, minha família, meus amigos, status, redes sociais. E aí tem várias e várias formas para você fazer isso, através principalmente das redes sociais e do marketing digital, né, do posicionamento digital. Tá certo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de hoje. Parabéns mais uma vez a todos vocês que estão chegando na reta final. Vejo vocês na nossa próxima aula. Não esqueçam o prazo da entrega da avaliação final, tá? 9 de maio, às 23 horas e 59 minutos. Após essa data, nós não vamos mais aceitar, porque estamos dando um tempo, né? Um tempo bacana, onde todos dá para fazer. Só é assistir, tirar aí 1 hora e meia do seu dia, da sua noite, enfim, não sei. Tem tempo até o dia 9. Assistiu, faz o resumo, tá? E manda para mim no privado. Pode ser digitado, pode ser em PDF, pode ser escrito também, não tem problema nenhum. Eu só preciso que vocês façam, entendam essa audiência, essa proposta e comecem aí a vestir a camisa da psicanálise e da saúde mental no Brasil a partir de agora, tá bom? Um abraço para vocês, uma ótima noite, um bom dia, uma boa tarde, não sei a hora que vocês estão vendo, um bom final de semana e a gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço.